então, página 40, exercício 6. Os triângulos de casa nas figuras são congruentes. Determina os valores de A e B, cada uma delas. Ok, obrigada, Luiz. Ele está dizendo para vocês que os triângulos já são congruentes. Ele não pergunta se são, ele afirma que são. Então, se são congruentes, eles têm lados correspondentes de mesma medida, lados correspondentes de mesma medida e ângulos correspondentes congruentes. Então, na letra A, ele diz para vocês que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ABC. ABC congruente a ABC. E a gente tem que descobrir os valores dos ângulos A e B. Bom, vamos reconhecer quais são os lados correspondentes. Esse é o nosso desafio. A gente já sabe que os triângulos são congruentes. Então, esse lado AC é comum aos dois triângulos. Concorda com a prof? O lado AC é comum aos dois. O que eu tenho? O lado BC seria o lado correspondente ao DC. E o lado, deixa eu pegar aqui, BA é correspondente ao AD. Correspondentes, mesma medida, porque os triângulos são congruentes. Então, se vocês olharem com bastante carinho para os ângulos de 40 e 30 graus, vamos reconhecer quais são os correspondentes no triângulo de cima. O ângulo de 40 está entre o lado vermelho, de 3 risquinhos, e o lado preto, de 2 risquinhos. O seu correspondente no outro triângulo também estará entre o vermelho e o preto. O lado de 3 risquinhos e o de 2 risquinhos. Então, o correspondente do 40 graus é o A. Então, o nosso A vale 40 graus. O nosso ângulo de 30 graus está entre o roxo, de 1 risquinho, e o preto, de 2 risquinhos. Está entre os lados 1 e 2, aqui de 1 risquinho e 2 risquinhos. O seu correspondente também estará entre os lados de 1 risquinho e 2 risquinhos. Nesse caso, o ângulo B. Então, B vale 30 graus. Nosso trabalho nessa atividade seria única e exclusivamente reconhecer quais são os lados correspondentes para a gente poder determinar quanto vale o ângulo A e quanto vale o ângulo B. Queridos, me ouvem bem? Quem não pode abrir o microfone para responder, pode botar a resposta ali no chat para a prof. Estão vendo bem o quadro também? Ok. Obrigada, então. A gente segue. Dúvidas na questão, queridos? Letra A. Dúvidas? Então, seguimos para a letra B. Na letra B, ele diz para vocês que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADE. E mais uma vez eu digo, o nosso desafio será reconhecer quais são os lados correspondentes na figura, para que a gente possa determinar o que ele pede. Lembrem, ele já disse que os triângulos são congruentes, logo, tem lados correspondentes de mesma medida e ângulos correspondentes de mesma medida. Bom, o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADE. Muito bem. Olhando o desenho, eu posso dizer que esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Logo, tem medidas iguais. Se aqui é 45 graus, aqui também será 45 graus. Posso dizer que o lado AB é correspondente ao lado
AD. O nosso lado CA seria correspondente ao lado AE. E o último correspondente seria BC, correspondente a ED. Reconhecidos os lados correspondentes, não sei se fica claro para vocês, mas a prof coloca cores diferentes no quadro, para que vocês consigam reconhecer também os ângulos correspondentes usando as cores. Para aqueles que não conseguem diferenciar as cores, a prof ainda coloca os risquinhos aqui, ó. Se vocês olharem, eu tenho alguém com o microfone aberto, amados? Microfones fechados, por favor. Abram isso, obrigada, só quando forem conversar. Para aqueles que a cor não fica muito nítida, visível ou diferenciável, eu ainda faço os risquinhos para que vocês consigam diferenciar os lados e reconhecer os que são correspondentes. Agora nós vamos aos ângulos, que é o que ele pede que a gente determine nessa questão. Bom, esses dois ângulos vocês já me disseram que são opostos pelo vértice, logo tem mesma medida, 45 graus, 45 graus. Agora, o nosso ângulo de 70 graus está entre o lado laranja e o lado preto, o lado de um risquinho e dois risquinhos. O seu correspondente do outro lado também estará entre o preto e o laranja. Então, o correspondente dos 70 graus naquele triângulo é o nosso A. Daqui a gente tira que A vale 70 graus. Vejam, não tem cálculos a fazer, é observação. Reconhecer lados correspondentes. Agora eu olho para o ângulo B. O ângulo B é aquele que está entre o azul e o laranja, ou entre o lado de dois risquinhos e três risquinhos. 2 e 3. O correspondente do B é esse ângulo, que eu ainda não tenho medida desenhada ou expressa no desenho, mas que a gente pode calcular, porque vocês já sabem desde o ano passado, e a gente retomou esse conceito na aula da semana passada, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Se a soma dos ângulos internos é igual a 180, eu consigo determinar esse ângulo desconhecido, que é correspondente ao nosso ângulo B. O ângulo B está entre o laranja e o azul, esse ângulo é entre o laranja e o azul. Então, eu posso fazer o cálculo nesta figura ou nesta figura. Tanto faz. Porque vocês já sabem que o nosso A vale 70 graus. Posso escrever a seguinte igualdade, então. 45 graus mais 70 graus mais o ângulo B tem que dar 180 graus. Tudo que tem variável fica de um lado, que não tem variável passa para o outro. 45 mais 70, 115 graus. É mais 115, passa para lá, menos 115. 180 graus, menos 115 graus. O nosso ângulo B valerá. Podem conversar comigo. Quem não quiser conversar, pode escrever no chat, fiquem à vontade. Mas digam para a prof, 180 menos 115, quanto dá? Queridos? Quanto? 65, né? Isso, 180 menos 115, 65 graus. Esse é o valor do ângulo B. Vitória, consegue ler para a professora o enunciado da questão 7, por favor, querida? Obrigada. Mais uma vez, eu gostaria que vocês prestassem atenção no enunciado. Ela não pede que a gente prove que os triângulos são congruentes. Ela já diz no enunciado que eles são congruentes. Nós vamos usar esse fato da congruência para fazer os cálculos que ele pede. Calcular os valores de M e N. Posso apagar o quadro, queridos?
Questão 7, então, ainda na página 40, nós temos o triângulo ABC congruente ao triângulo EDC. A nossa apostila também faz uso das cores para que vocês consigam reconhecer os lados correspondentes e os ângulos correspondentes, para que vocês percebam a congruência. Bom, observem que agora eu não tenho ângulos para calcular, eu tenho lados. Eu tenho que descobrir os valores de M e N que se referem aos lados da figura. Para que a gente possa calcular M e N, mais uma vez eu vou dizer, meu oitavo, nós vamos reconhecer quais são os lados correspondentes primeiro, para depois, então, fazer o cálculo. A apostila traz para vocês a representação do desenho. Esse ângulo cinza seria correspondente a esse ângulo cinza, eles são opostos pelo vértice, logo tem a mesma medida. Ela também coloca um risquinho aqui e um risquinho aqui, sobre o lado AC e o lado CE, para informar que eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Logo, eu posso dizer, ó, por causa da representação dada, que 2n menos 6 é igual, 2n menos 6 é igual a 52. Se vocês olharem com bastante carinho, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde a variável desconhecida é n. Então, tudo que tem n fica de um lado, que não tem n passa para o outro, com a operação inversa. 2n é igual a 52, era menos 6, passa para o outro lado, mais 6. 2n é igual, 52 mais 6, 58. O nosso 2 multiplicando vai passar dividindo 58 dividido por 2, n é igual. N é igual, meus queridos, 58 dividido por 2. 58 dividido por 2, 29. Isso aí. 29. Calculamos o valor de n. Agora a gente precisa calcular n. Bom, se vocês olharem, o nosso 3n mais 5 está entre o ângulo laranja, né, esse ladinho aqui D, está entre o ângulo laranja e aquele ângulo que não foi destacado, que não tem barriguinha nenhuma. Representa um ângulo em média de 90 graus, que aparentemente, né? Aparentemente. Então, o nosso 3n mais 5 está entre o laranja e o em branco. O seu correspondente também estará entre o ângulo laranja e o ângulo em branco, que vale 65. Então, desta comparação, eu posso dizer que esse lado e esse são os correspondentes, porque eles estão entre estes dois ângulos. Posso dizer que 3n mais 5 é igual a 65. Mais uma vez, eu tenho uma equação do primeiro grau com uma variável desconhecida. Nesse momento, nosso n é a variável desconhecida. Tudo que tem n passa para o outro. Tudo que tem n fica de um lado, tudo que não tem n passa para o outro. Então, 3n é igual a 65. Era mais 5, passará menos 5. 3n igual a 60. O nosso 3 multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 3, ele é igual. Quanto, queridos? Vocês estão falando muito rápido, o prof não está conseguindo acompanhar. Amadinhos, 20. Aí o resultado do nosso n. Era que o enunciado que eu tinha para vocês era que nós calculássemos o valor de n e o valor de n. Está calculado. Dúvidas na letra A da questão 7.
Página 40. Alguma dúvida? Na letra B, ele pede que o triângulo, ou melhor, ele diz que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DCB. Se são congruentes, tem lados correspondentes de mesma medida e ângulos correspondentes congruentes. Mais uma vez, a nossa apostila utiliza as cores para que vocês reconheçam ângulos correspondentes de mesma medida. Então, ângulo A e ângulo D são congruentes, têm a mesma cor, laranja. O ângulo ACB e o ângulo DBC, esse cinza que vocês têm destacado aí na apostila, também são ângulos correspondentes e de mesma medida. Logo, vamos reconhecer os lados correspondentes usando esses ângulos coloridos que a apostila deu para vocês. O lado CB é comum aos dois triângulos. Esse lado 36, nosso CA, vou colocar um risquinho só sobre ele, está entre o ângulo cinza e o laranja. O seu correspondente na outra figura também estará entre o cinza e o laranja. Este daqui. Então, correspondente ao 36 é o nosso 4N. O lado AB, este, está entre o ângulo laranja e o ângulo que não tem barriguinha, o branco. Então, o seu correspondente também estará entre o laranja e o que não tem barriguinha, está em branco. Então, este lado, 6M mais 6, é correspondente ao 54. Reconhecidos os lados correspondentes, agora sim, a gente pode montar as igualdades e calcular os valores de MN que ele solicita. Nós diremos que 4N é igual a 36. 4 multiplicando passa dividindo. 36 dividido por 4, N igual a 9. Calculado o nosso N, está faltando ainda calcular o valor de M. Então, nós temos de novo da figura a igualdade 6M mais 6 igual a 54. 6M é igual a 54, era mais 6 passa menos 6. 54 menos 6, 48. O nosso 6 multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho M igual a 48 dividido por 6. Quantas vezes o 6 está dentro do 48? 8 vezes. Ele vale 8. Calculamos o valor de N e o valor de N na letra B. Dúvidas? Só estou conseguindo ver ali o cantinho, ali a setinha do lado. Essa setinha não consegue ver? Aqui embaixo consegue ver? Não, porque não tem uns negócios que aparece junto na aula. Tá. Ele tá aí, ele tá atrapalhando. Então vamos colocar essa setinha mais para cima. Para uma curva maior, então. Lá em cima consegue ver? M é igual a 48 dividido por 6. M igual a 8. Era isso que nós tínhamos ali. Eu expliquei como construir um triângulo equilátero usando compasso e régua. E aí na página 41 ele pedia que vocês construíssem o seu triângulo equilátero, pintassem os 3 vértices de cores diferentes, recortassem esses vértices e colocassem um sobre o outro.
Para quem fez, lembra da experiência? Quem não fez, eu fiz com vocês na semana passada, na terça-feira. Ainda está no nosso vídeo lá. Quando nós colocamos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, um sobre o outro, no triângulo equilátero, o que a gente descobriu? Que os três ângulos têm medidas o quê? Triângulo equilátero. Quando a gente colocou os três ângulos um sobre o outro, o que a gente descobriu? A medida deles são tudo iguais. Isso aí. Se as medidas são iguais, os nossos ângulos são, então, tem uma palavrinha, congruentes. A prof ainda tem os pedaços do meu triângulo aqui, da aula da semana passada. Ao colocarmos os três ângulos aqui um sobre o outro, o que eu tenho? Os três ângulos de medidas iguais. Se os ângulos têm medidas iguais, lá no finalzinho da página 41, o que a gente pode dizer? Que os ângulos são o quê? As medidas são iguais, logo os ângulos são o quê? Qual é a palavrinha que a gente utiliza? Congruentes. Então, lá na página 41, na última linhazinha da página, vocês vão escrever justamente isso, que os ângulos são congruentes. Todo triângulo equilátero tem três ângulos congruentes sempre. Podem escrever na página 41, última linhazinha, os ângulos são congruentes. Na página 42, ele apresenta para vocês o triângulo isósceles. Então, recordem comigo rapidinho. Se um triângulo é equilátero, ele tem três lados iguais e três ângulos iguais, de medidas iguais, a gente acabou de conversar, mostrei o papelzinho de novo para vocês, da construção feita. Medidas, então, dos ângulos congruentes. E valendo quanto? Se vocês pensarem que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, 180 dividido para três ângulos iguais, cada ângulo vai valer 60 graus. Isso em um triângulo equilátero. Então, nós vamos colocar aqui no nosso resuminho do lado. Se o triângulo for equilátero, ele terá três lados iguais e três ângulos congruentes, valendo 60 graus cada um. Se o nosso triângulo for isósceles, ele tem de propriedade dois lados iguais, dois lados de medidas iguais, e os dois ângulos da base também congruentes. Dois ângulos da base também congruentes, de mesma medida sempre. Então, por favor, página 43, exercício número 1, página 43 da apostila, exercício número 1. Leiam o enunciado para a professora, o Gabriel Mendonça. Medeiros. Consegue ler, querido? Estou te vendo aí. Gabriel Medeiros. Oi, querido. Bom dia. Página 43, exercício 1, por favor. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 110 graus. Quanto mede os outros dois ângulos internos deste triângulo? Obrigada, Gabriel. Essa questão não tem desenho, mas a gente pode fazer um esboço até para que vocês entendam a questão. Ele está dizendo que o triângulo é isósceles. Ele tem, então, dois lados de medidas iguais. E ele diz que um dos ângulos internos mede 110 graus.
110 é um ângulo obtuso, concorda com o meu oitavo? Eu pergunto, será que esse 110 seria o ângulo da base? Para que ele seja o ângulo da base, eu teria que ter dois ângulos iguais, os dois ângulos da base iguais, foi o que a gente acabou de conversar com propriedade. Então, se vocês fizerem uma continha rápida, 110 mais 110, 220. Passou do valor da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu pergunto, oitavo, 110 graus, que foi o ângulo interno conhecido, pode ser o ângulo da base? E se vocês estivessem comigo na sala, vocês responderiam unanimemente, não. Não pode ser, porque se eu tenho dois ângulos de 110, passa do valor da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, esse 110 será um ângulo lá em cima, não o ângulo da base. Ele está perguntando para vocês quanto medem os ângulos da base desse triângulo, os outros dois ângulos desse triângulo isósceles. Nós vamos dizer que eles valem x, eu ainda não sei quanto eles valem, mas sei que eles valem x. Os dois são iguais, triângulo isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Agora, se nós somarmos 110 graus mais x, tem que dar 180. Tudo que tem x fica de um lado, que não tem que passar para o outro, x mais x, 2x igual a 180, era mais 110, passa menos 110. X é igual a 180 menos 110, 70. O 2 multiplicando passa dividindo. Cada valor de x aqui vale 35 graus. Então, os outros dois ângulos que estão faltando valem 35. Aí eu tenho um aluno, ou aí em casa ou aqui na sala, que diria para mim, professora, eu não fiz a continha de equação. Eu só fiz a subtração assim. A soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, eu fiz 180 menos 110, que dá 70. E o resultado eu dividi por 2, porque tem que ser dois ângulos iguais. 70 dividido por 2 e cheguei no mesmo 35. Pode ser, professora? Claro que pode. Lembrem que em matemática a gente sempre tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Mas eu preciso que vocês escrevam o raciocínio de vocês. Deixem registrado como pensaram, quais cálculos fizeram para chegar na mesma resposta. Aqui na sala eu vou trabalhar com vocês sempre que possível a equação, para relembrar, fixar e organizar o nosso raciocínio. Mas não seria a única forma de fazer. Dúvidas na questão? Dúvidas? Questão número 2, então, vou pedir que o... Deixa eu ver aqui. Pedro Sebit, lê para a gente, querido, o enunciado da questão 2, por favor. Pedro? Pode abrir o microfone. Pedro Sebit, pode abrir o microfone, amado. Lê para a prof, o enunciado da questão 2, página 43. Pedro? O prof está te vendo aí, amado? Não? Tá bom. Então, quem pode abrir o microfone para ler no lugar do Pedro, por favor? Pode ler, professora. Arthur, só deixa o Jean ler. Pode ler, Lucas. Sabendo que o triângulo ABC é equilátero e que BP é bissetriz do ângulo B, determina os valores de P e Q. Ok, muito obrigada, Lucas. Pode falar, Arthur? Meu, não tá cheio de gente, não. E agora 7h30 da manhã.
Bom, que bom, né, querido? Que tem bastante gente na sala, então. Vamos voltar para o enunciado. O Lucas já começou lendo para vocês que o triângulo ABC é equilátero. Gente, o que significa dizer que o triângulo é equilátero? Que ele tem 3 ângulos iguais a 60 graus. Isso, Pedro está desculpado, ele está justificando que não leu porque a internet dele está ruim, sem problemas, querido. Mas continue aí com a gente, por favor. Se o triângulo é equilátero, ele tem 3 ângulos de 60 graus, olhando para o desenho, quer dizer que esse ângulo Q é de 60 graus, esse ângulo B todo é de 60 graus e esse ângulo C todo é de 60 graus. Bom, só com essa primeira informação, a gente já descobre que o valor de Q é 60 graus. Verdade? Então veja, só em dizer que o triângulo é equilátero, a gente já descobriu que Q vale 60. A segunda informação dada é que BP é a bissetriz do ângulo B. Busquem na memória de vocês a palavrinha bissetriz. Bissetriz divide um ângulo em 2 partes iguais. Então ele informa que BP é a bissetriz de B. Bissetriz do ângulo B, desse ângulo aqui. Significa que esse ângulo de 60 graus, porque é um triângulo equilátero e só tem ângulos de 60, esse ângulo de 60 graus foi dividido ao meio por essa bissetriz. Então eu pergunto, gente, se a bissetriz divide o ângulo ao meio, a metade desse ladinho aqui, desse ângulo é o P, eu posso dizer que P será 60 dividido por 2, 30 graus. Resolvemos o problema só com as informações do enunciado, que o triângulo é equilátero e que BP é a bissetriz do ângulo e divide esse ângulo em 2 partes iguais. Dúvidas? Não. Questão 3, então. Enzo, bom dia. Consegue ler para a gente o enunciado da questão 3, Enzo? Caso não consiga, pode escrever aqui no chat para a prof, como fez o Pedro. Mas se conseguir, eu gostaria... Tem valores desconhecidos, sabendo que os diálogos seguir seus outros. Ok, obrigada. Quando eu expliquei a matéria, nós resolvemos a letra A, exercício 3, letra A. Recordam-se? Página 43, exercício 3, letra A. Quando eu expliquei a matéria para vocês, eu fiz este como exemplo. Mas vamos retomar então, já que eu não tenho como falando hoje. Ele diz para vocês que os triângulos são isósceles. Se são isósceles, tem lados, 2 lados de mesma medida e os ângulos da base de mesma medida. Está aqui o nosso resuminho no canto do quadro. Ele mostra com desenhos que essa medida, AB, é igual a essa medida, AC. Essa medida e essa são iguais, AB igual a AC. Logo, nós vamos ter que os ângulos da base, a base, né, seriam este 80 e este Y. Daqui a gente já tira que Y vale 80 graus. Da observação do triângulo, reconhecendo lados correspondentes, eu consigo determinar quais são os ângulos da base. Agora, a próxima informação é que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus em qualquer triângulo. Então, x mais 80 tem que ser igual a 180 graus. 80 mais 80, 160. É mais 160? Passa a menos 160. Vou isolar a variável x. X é igual a 180 menos 160, 20 graus. Determinamos os valores de x e y usando a definição
de ângulos de triângulos isósceles. Na letra B, ele traz um exemplo um pouquinho mais elaborado. Ele pede que vocês determinem o valor das variáveis desconhecidas, e se vocês olharem agora eu tenho desconhecido não só os ângulos, mas os lados também. Então eu tenho que calcular x e y na letra B. Bom, olhando para o desenho, segundo o enunciado, a gente tem que os triângulos são isósceles, então esse também é um triângulo isósceles, ele também tem dois lados iguais, representados aqui pelo risquinho, ó. Esses dois lados têm medidas iguais, e os dois ângulos da base também têm medidas iguais. Nesse caso, os ângulos da base seriam este e este. Esses dois ângulos também são iguais. Bom, vamos ao trabalho. Calculando primeiro a medida y, nós diremos 2y menos 5 é igual a y mais 2, lados congruentes. Tudo que tem y passa para um lado, que não tem passa para o outro, com a operação inversa, não esqueçam. É mais y passa menos y igual a 2, era menos 5, vem mais 5. 2y menos y igual a 2 mais 5, 7. Descobrimos o valor de y vale 7. Agora a gente precisa calcular o valor de x. Do desenho, nós temos que essas duas medidas são iguais. São os ângulos da base. Os dois ângulos da base são iguais. 2x mais 12 é igual a x mais 40. Ou a soma dos três ângulos internos é igual a 180. 2x mais 12 mais x mais 40 mais x igual a 180. 2x mais x, 4x igual a 180. 12 mais 40, 52. Era mais 52, passa menos 52. 4x é igual a 180 menos 52, 128. O nosso 4 multiplicando passa dividindo. 128 dividido por 4, x é igual a 32. Quem fez de forma diferente? Conversa comigo. Quem fez de forma diferente essa atividade, conversa com a prof. Alguém fez diferente? Não? Então a gente segue. Página 4. Página 44, perdão, exercício 4. Página 44, exercício 4. Página 44, exercício 4. Quem lê para mim agora? Vinícius Brites. Consegue ler para a gente, querido? Vinícius Brites. Página 44, exercício 4. Não? Luísa, então. Eu posso falar, professora? Pode. Tá. Na figura, o triângulo ABC é equilátero e AH é uma das alturas do triângulo. Qual o valor de x? Obrigada, querida. De nada. Eu tenho um triângulo ABC equilátero. Vamos lá. Se ele diz que é equilátero, associem para a professora
3 lados de mesma medida em 3 ângulos de 60 graus. É isso que significa dizer que o triângulo é equilátero. Depois ela disse para vocês que AH é uma das alturas. Gostaria que vocês grifassem a palavra altura no enunciado, colocassem uma setinha explicativa. Altura, uma das alturas. Grifem e coloquem a setinha explicativa. A altura é sempre perpendicular à base. Perpendicular à base. Anotem a informação. O que significa dizer que essa altura é perpendicular à base? Significa que forma com a base ângulo de 90 graus. Então, só do enunciado vocês já tiraram 2 informações importantes. Se o triângulo é equilátero, ele tem 3 lados iguais e 3 ângulos de 60 graus. E se AH é a altura, ela é perpendicular à base. Ela forma com a base um ângulo de 90 graus. Agora, nós podemos calcular o que ele pede. Ele pede que vocês determinem o valor de x aqui indicado. Se o nosso triângulo é equilátero, eu acabei de conversar, ele tem 3 ângulos de 60 graus, então esse ângulo C é 60 graus, esse ângulo B é 60 graus, e o ângulo A todinho vale 60 graus. Se vocês olharem o triângulo AHC, aqui, ele é um triângulo com ângulo de 60, com ângulo de 90 e o nosso X. A soma desses 3 tem que dar 180. Então, eu posso dizer que x mais 60 mais 90 é igual a 180. X vai ser igual a 180. 60 com 90, 150. Mais 150 passa para o outro lado. Menos 150. X é igual a 30 graus. Aí eu tenho um aluno que vai me dizer, professora, eu não fiz toda essa continha. Eu observei que se o ângulo é de 60 graus, a altura dividiu esse ângulo exatamente ao meio. Essa também é uma propriedade do triângulo equilátero. A altura, ela é perpendicular à base. Ela funciona como a bissetriz do ângulo. Bissetriz, porque divide o ângulo em 2 partes iguais. E ela também é mediatriz da base, ela divide a base em 2 partes iguais. Isso tudo propriedade dentro do triângulo equilátero, que nós ainda não discutimos. Virá mais à frente, ou virão mais à frente estas propriedades, né? Mas ainda não discutimos. Quem utilizou, sem problema nenhum. Mas lembrem, tem que deixar tudo registrado e justificado. Seguindo em frente, dúvidas da questão? Pode falar comigo. Por que isso 90? Lembrando que a prof pediu? Eu pedi para sublinhar a palavrinha altura. O que a altura tem de especial, Arthur? Toda altura, ela é sempre perpendicular à base. Toda altura. Altura de triângulo, altura de trapézio, altura de qualquer figura é sempre perpendicular. O que significa dizer perpendicular? Que tem que formar ângulo de 90 graus. Então, esse quadradinho com a bolinha no meio representa o nosso ângulo de 90 graus, porque a altura é sempre perpendicular à base. Ficou claro? Sim. Ok. Seguindo em frente, questão 5. Nunes, consegue ler para a gente, hein? O Nunes está por aqui, João Pedro Nunes. Consegue, João? Nunes? Camila, então? Camila está comigo desde o comecinho da aula, foi uma das primeiras a chegar na sala, foi a terceira, né? Consegue abrir o microfone, querida? Tá, não funciona. Quem pode ler, então, por favor, o enunciado? A Camila disse que o microfone dela não funciona.
Arthur, pode ler para a prof. Então o enunciado, fazendo favor? Questão 5. Isso. A figura seguinte, AH, é a altura do ângulo ABC. AH. Mais uma vez, vocês vão sublinhar essa palavrinha no enunciado e vão anotar o que ela significa. A altura, coloquem aí a setinha, explicando. Ela é sempre perpendicular à base. Ela forma com a base ângulo de 90 graus. Não esqueci de nenhuma informação, deixa eu olhar com carinho de novo. Tá aqui. AH é a altura e é então perpendicular à base. Muito bem. Ele mostra para vocês que essa altura dividiu BC em duas partes iguais. Estão vendo aqui o risquinho? Foi dado no desenho. Não foi a prof que colocou, veio a informação lá. Então, essa altura dividiu esse triângulo em duas partes iguais. Bom, o que ele pede na letra A? Ele diz assim, justifique a congruência entre os triângulos AHB e AHC. AHB, AHC. Ele quer que a gente justifique se são ou não são congruentes e qual o caso de congruência. Então, se vocês olharem, essa medida de lado e essa medida, o nosso BH, é congruente ao HC. Informação dada no desenho. Posso dizer que se isso é altura, e a altura é perpendicular, ele mostra aí, ele colocou no desenho de vocês também bem clarinho, ângulo de 90 graus. Então, vocês vão me dizer que o ângulo AHB é congruente ao ângulo AHC, porque os dois valem 90 graus. E se a gente continuar olhando o desenho, esse lado AH é comum aos dois triângulos. AH, segmento AH, é comum aos dois triângulos. Então, vocês acabaram de escrever no quadro com a professora que eu tenho um lado congruente, ângulo congruente e lado congruente. Então, se eu tenho lado, ângulo, lado congruentes, eu já posso dizer que os dois triângulos são congruentes pelo caso Lau de congruência. Então, nós vamos dizer que o triângulo ABH é congruente ao triângulo AHC pelo caso LAL, Lau de congruência. Essa é a nossa letra A. Ele pedia que a gente justificasse a congruência. Está justificada, mostrando aqui o que nós achamos igual nos dois triângulos. Letra B. Agora ele pede que vocês determinem os valores de A e B. A e B. Se o nosso triângulo, se os dois triângulos são congruentes, logo, se esse lado e esse tem a mesma medida, o lado vermelho é comum, esse ângulo, esse lado de 30 centímetros é correspondente ao A. Então, o nosso A vale 30 centímetros. Agora, nós precisamos calcular o ângulo B. O que eu tenho? Ângulo de 90. Esse 40 graus está entre o roxo e o preto. O seu correspondente está entre o roxo e o preto. Então, aqui seria 40 graus. Para eu calcular esse Bzinho, eu vou dizer que B mais 40 mais 90 tem que dar 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. B é igual a 180, 40 mais 90, 130, mais 130 passa menos 130, B é igual
a 50 graus. 180 menos 130, 50 graus. Dúvidas na questão? Não? Queridos, a nossa aula está encerrando. A gente retoma na próxima aula, na terça-feira, quadriláteros. Vocês vão receber da professora Raquel um clipezinho agora, um recadinho, dizendo quais são os deveres de vocês para a semana que vem, para terça. A maioria já recebeu. Se vocês forem lá olhar, vocês vão ver. Estou pedindo que vocês façam páginas 44 e 45, incluindo o material de apoio. Então, lá no material de apoio, ele traz um quadrilátero para vocês. Eu quero que vocês recortem o quadrilátero e pintem os vértices, assim como está feito aqui, para que a gente possa trabalhar na aula que vem de terça-feira. Combinado? Professor, Fale-me.